um dos principais ministérios do governo Lula, violou a legislação eleitoral de uma forma que deveria levar a, no mínimo, a aplicação de uma multa, mas a punição poderia ser, inclusive, de cassação. No vídeo de hoje eu vou explicar para você o que foi essa violação, vou falar também sobre os detalhes do churrasco anticonstitucional de Lula com ministros, mas o primeiro assunto será a nova atitude autoritária vindo de dentro do Supremo em relação à suspensão da rede social X. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, sinalizou nesse último sábado, dia 7 de setembro, que as ações do Partido Novo e da OAB contra a suspensão do X no Brasil não serão julgadas pelo plenário da Corte. Segundo Barroso, abro aspas, a suspensão do X já foi deliberada pela primeira Câmara. A competência é da primeira Câmara. A competência é regimental. Fecho aspas. Ele se refere à primeira turma do Supremo, que é composta por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Recapitulando rapidamente o caso. Moraes decidiu monocraticamente, na sexta-feira da semana retrasada, suspender a rede social X no Brasil. Nos bastidores do Supremo, segundo a imprensa, os próprios ministros já começavam a demonstrar desconforto com o fato da decisão ter sido monocrática. O que Moraes fez então? Levou na segunda-feira essa questão para ser votada em sessão virtual na primeira turma, onde o resultado já era óbvio pela sua própria composição. O Partido Novo entrou com uma ação ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, contra a suspensão da rede social. A OAB também protocolou uma ação, só que nesse caso, uma petição que diz respeito à multa prevista para quem fizer uso de VPN para acessar o X. Por sorteio, o ministro Nunes Marques foi definido como relator de ambas as ações. Ele teria poder para tomar decisões monocráticas em relação a essas ações, assim como fez Alexandre de Moraes, mas Nunes Marques não o fez. Nessa última quinta, 5 de setembro, ele indicou que vai levar o caso para ser votado pelos 11 ministros da Corte e também deu um prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem a respeito da suspensão do X. Ou seja, Alexandre de Moraes decidiu monocraticamente suspender o X e depois, em função da repercussão do caso, validou essa suspensão em uma votação controlada em sessão virtual da primeira turma. A revisão desse caso caiu nas mãos de Nunes Marques, só que ele, ao contrário de Moraes, resolveu agir da forma mais justa possível, por um ponto de vista, mas pelo outro, também a forma que ele isenta de qualquer responsabilidade. Em outras palavras, é uma covardia. Resultado? O ministro Luiz Roberto Barroso, como presidente da Suprema Corte, já deixou claro que, de forma monocrática também, essa decisão não deve ir ao plenário para que os 11 ministros a avaliem. Só que, além de completamente amoral, a argumentação de Barroso ainda tem furos. Primeiro, a ação do Partido Novo diz respeito principalmente à decisão da primeira turma do STF, então não faz sentido que a revisão da decisão da primeira turma seja de responsabilidade da própria primeira turma. Segundo, a lei que trata da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a número 9.882 de 1999, diz claramente no seu artigo 5º, o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, a decisão precisa partir da maioria absoluta, não da maioria da primeira turma ou da segunda turma, é da maioria absoluta entre os 11 ministros. Enfim, claramente estamos diante de mais uma violação à legislação brasileira, mas o histórico já comprova que isso não é uma preocupação para que decisões como essa sejam tomadas. Mas a conclusão mais importante desse caso, ao meu ver, não é em relação à postura de Barroso, e sim a de Nunes Marques. Depois de decisões ilegais tomadas de forma arbitrária, se você tem em mãos o poder de revisar e afrontar essas decisões, também de forma monocrática, mas dessa vez tendo o respaldo da lei, mas você não o faz, Isso é covardia. Contra a tirania, que joga sujo, não tem como jogar limpo. Isso não significa agir fora da lei, não. Mas significa que é preciso buscar cada vírgula dentro da lei que abra possibilidade para enfrentar de forma legítima quem joga sujo. Bom, por falar em ministros, boa parte deles esteve presente em um churrasco no sábado, dia 7 de setembro, no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República, a convite de Lula. Além de Moraes e Barroso, que já estavam com Lula no desfile pela manhã, também
Também compareceram Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Dias Toffoli. Também estiveram no almoço alguns dos ministros do governo Lula: Alexandre Silveira, Alexandre Padilha, Jader Filho, José Múcio, Jorge Messias e Paulo Pimenta. Como se não bastasse a inconstitucionalidade do próprio encontro informal entre poderes, que deveriam ser harmônicos, mas independentes entre si, de acordo com a Constituição, ainda há relatos de bastidores de que a manifestação na Paulista, que tinha como um de seus temas centrais o impeachment de Alexandre de Moraes, virou piada entre os presentes. Um dos ministros de Estado, segundo a imprensa, disse: Alexandre, já começam as suas homenagens. Pois é, não basta o autoritarismo exercido contra o povo, ainda é preciso debochar do povo que vai às ruas para protestar contra esse autoritarismo. Bom, antes de falar sobre o que o governo Lula fez, que violou a legislação eleitoral, eu quero apenas mostrar uma fala de Ricardo Salles, deputado federal, na Avenida Paulista nesse sábado. Para que a fala dele seja entendida, me permita contextualizar aqui rapidamente a situação. Ricardo Salles era do PL e era o nome mais cotado do partido para ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Só que o partido, que tem como presidente Valdemar Costa Neto, decidiu que não lançaria candidato por não abrir mão de apoiar Ricardo Nunes. Essa decisão foi tomada ainda no final de janeiro desse ano. Meses mais tarde, já na metade do ano, Ricardo Salles deixou o PL e foi para o Partido Novo. Com essa história contextualizada, agora vamos à fala dele. Ricardo, o candidato Marçal tem feito uma série de deferências ao senhor, tem citado o senhor como ele se decidiu se candidatar por não ter uma opção melhor, porque o senhor não ia se candidatar. Como é que o senhor vê essa situação? Ex-presidente Bolsonaro apoiando o Ricardo Nunes. Veja só, a candidatura do Marçal joga por terra a tese do Valdemar e de outros que diziam que a direita na cidade de São Paulo não ganha. Ao contrário, a direita bem defendida, os princípios bem colocados, ganha sim, e é preciso ter clareza nesses princípios, nas posições que a gente defende. Essa Avenida Paulista hoje, de verde e amarelo, comprova o que a gente está dizendo, que a direita tem muita força. É isso aí, pessoal. Pois é. E você? Concorda com o que disse Ricardo Salles? Concorda com a culpa que ele atribuiu a Valdemar Costa Neto? Bom, agora sim vamos ao assunto que eu prometi lá no início do vídeo. Um dos ministérios mais importantes do governo Lula cometeu uma violação à legislação eleitoral brasileira e a punição para isso deveria ser, no mínimo, uma multa, mas poderia chegar até uma cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado. Vamos lá. O Ministério dos Transportes, que é comandado por Renan Filho, o filho do senador Renan Calheiros, produziu e veiculou uma propaganda do próprio ministério, só que nos segundos finais dessa propaganda tem uma cena específica que precisamos dar atenção. O Ministério dos Transportes, pelo comprometimento com a BR-116, foi pra isso que eu fiz o L. A cena que viola a legislação eleitoral brasileira é essa aqui. Foi pra isso que eu fiz o L. E eu vou explicar o porquê. O artigo 73 da Lei 9504 de 97, que estabelece as normas para as eleições, diz o seguinte: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 2º, usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Traduzindo, não é permitido que o dinheiro do governo seja utilizado para promover um candidato ou partido, e foi justamente isso que essa propaganda fez. Nós estamos falando de uma propaganda oficial, produzida com verba do governo federal, publicada depois do início do período eleitoral, que promove Lula e o PT. Como Lula não é candidato nessas eleições, a propaganda não tem um candidato específico beneficiado, que poderia levar à cassação do registro ou diploma, mas o Partido dos Trabalhadores tem milhares de candidatos espalhados pelo país, então o partido pode sim ser responsabilizado porque foi beneficiado, e nesse caso seria com a aplicação de uma multa. O Ministério reconheceu que houve um equívoco na edição do vídeo que foi veiculado nas redes institucionais da pasta e apagou o vídeo. Mas apesar da propaganda não estar mais no ar, o dinheiro público que foi destinado à sua produção não volta mais. Agora, na prática, acontecerá alguma coisa? Eu particularmente duvido muito. Na justiça brasileira, inclusive a eleitoral, pau que bate em Chico não bate em Francisco. Um grande abraço e até a próxima.